dia, pessoal. Eu me chamo Andresa Águida e hoje eu trago mais um vídeo onde eu vou falar um pouco das questões específicas da visão, porque voltando um pouco atrás, eu comentei que as pessoas que nascem com albinismo, elas têm predominantemente, veja bem, predominantemente mudanças significativas na visão. E eu vou falar um pouquinho dessa questão da visão das pessoas com albinismo. Para começar, eu vou listar aqui algumas das alterações visuais que podem ocorrer em pessoas com albinismo de uma forma geral. A primeira delas é a hipopigmentação da retina. Ou seja, o que significa? É a redução de pigmento, não redução, na verdade é a presença de menos pigmento do que deveria ter, ou simplesmente a ausência de coloração. E isso tudo é devido à falta da senhora melanina. Então, hipopigmentação, pouca, baixa pigmentação, ou é a presença insuficiente ou simplesmente a ausência da pigmentação da retina. Tem também a transluminação da íris. Veja esse nome, transluminação da íris. Parece um nome espiritual, assim, Se você for pensar, fechar os olhos e pensar, ai, tem a transluminação da íris. Bem, o que seria isso? Da mesma forma, é a hipopigmentação do epitélio da íris. Ou seja, a íris é da mesma forma, ela vem ou com pouco pigmento, com pouca melanina, que ajuda a dar coloração, né? Ou a ausência, né? Então, é assim, embora, né, você observa a minha íris, a íris de outras pessoas, né, assim, ela é colorida, de fato, você vê que existe, de fato, uma pigmentação residual. Só que o que acontece? Na verdade, ela não é suficientemente pigmentada. Porque o que acontece? As células de pigmento, elas se dispõem assim de forma muito espaçada, e aí isso permite que a luz ela entre pela íris. Só que assim, na verdade, a luz ela deveria entrar somente pela nossa pupila, por essa bolinha menorzinha. E não é o que acontece no caso das pessoas que têm a transluminação da íris. E veja bem, eu falei a ausência, né, que pode ter a ausência de pigmentação, porque no caso dos animais, muitos animais albinos, né, praticamente todos, têm os olhos vermelhos. Isso é muito mais raro de se ver em pessoas com albinismo. Bom, o exame que identifica essa transluminação, ele é um exame simples, né? É um exame no qual o oftalmologista, ele aplica uma luz incandescente forte, que é até incômoda, sabe? Assim, ele aplica essa luz nas laterais dos olhos para verificar justamente essa passagem de luz através da íris. Se ele verifica que passa luz, ele identifica que existe a transluminação. Outro problema que acontece é o defeito no cruzamento dos nervos ópticos. Porque, na verdade, assim, quando eu falo de cruzamento dos nervos ópticos, né, eu tô falando desse cruzamento, dessa ligação, né, entre os nervos ópticos dos olhos e o cérebro. Futuramente vou mostrar algum desenho assim, né,
Aproveito, é um desenho da Genespoir, que mostra, ilustra muito bem essa questão do cruzamento dos nervos ópticos. Então, no caso das pessoas com albinismo, esse cruzamento ele não é normal, ele é sutilmente diferente, como vocês podem observar na imagem. Outra questão que acontece veja bem, a ausência total ou parcial da fóvea. O que é esse raio de fóvea, né? A fóvea, ela é a área central da mácula. E, bom, enfim, a mácula, ela fica no centro da retina. E a fóvea, ela é, como que se diz? Ela é tipo uma depressão, sabe? Assim, você tem aqui o formador, aí faz uma depressãozinha, como se fosse uma lombada para baixo, entende? E essa depressão, ela tem aproximadamente 2 milímetros de diâmetro, assim, é bem pequena, né? Digamos, tá aqui reto, né? Faz assim. É uma lombada para baixo. Imagine a lombada ao contrário, né? Uma coisa que faz uma ondinha, assim. Enfim, e a gente fala que é uma depressão, né? Enfim, de aproximadamente 2 milímetros de diâmetro. E assim, nesse centro, né, quando entra, né, a luz, assim, nessa área da fóvea é aonde a nossa visão teria a maior precisão. E o que acontece? Nas pessoas com albinismo, quando se faz o exame, não se verifica essa fóvea, você verifica uma linha reta, assim, reto, não tem a lombada para baixo, ou às vezes tem uma pequena, ou existem pessoas que apresentam a fóvea completa. Mas assim, eu, por exemplo, o meu tipo de albinismo não apresenta a fóvea. E assim, o fato de não ter essa região que dá a maior precisão é isso que causa a nossa dificuldade de perceber detalhes, né? E assim, as regiões periféricas da retina, ela na verdade, ela é útil na percepção do campo de visão e na percepção de movimento. Mas, para perceber detalhes, acaba tendo essa falha pela ausência ou insuficiência dessa depressão da fóvea. E, bom, como eu disse, existem raros casos de pessoas com albinismo onde existe a formação parcial ou mesmo total da fóvea. E assim, essa formação total permite que essas pessoas não tenham uma acuidade visual reduzida, ou seja, essas pessoas, às vezes às vezes não, né? Ela não se enquadra dentro das pessoas com deficiência visual. Ela é albina, mas não tem deficiência visual, porque ela tem a fóvea. E na formação parcial, né, quando a depressão ela é pequena, né, mas existe, essas pessoas podem ou não apresentar uma baixa acuidade visual. Isso daí cada pessoa, depende de pessoa para pessoa, porque existem pessoas com a formação parcial da fóvea que têm problemas de visão e existem pessoas com a formação parcial da fóvea que não têm problemas de visão. E bom, falei das alterações para vocês, agora eu vou falar um pouco das consequências que todas essas alterações podem trazer. Bom, eu já disse, né, vou repetir um pouquinho, que devido a essa ausência ou a insuficiência da fóvea, ocorre a baixa acuidade visual, né? E isso é sem que o olho apresente uma alteração funcional, ele não funciona de forma diferente, né? E aí a isso é dado o nome de ambliopia, que é essa baixa acuidade visual quando o olho não apresenta uma alteração funcional. E bom,
Dentro da deficiência visual, né, existem pessoas com albinismo que têm uma deficiência, uma acuidade visual muito baixa, né, uma deficiência visual profunda que pode ser inferior a 10%. E assim, a gente não fala muito de porcentagem, não é talvez não seja a forma mais correta, mas talvez para vocês entenderem, terem uma ideia do que a gente enxerga, talvez ajude, mas entenda, a visão é muito subjetiva, né? Subjetiva, treinável, enfim. Mas assim, o que significa 10%? O que uma pessoa com a visão plena enxerga a 10 metros, uma pessoa com deficiência visual profunda, ela só vai enxergar a 1 metro de distância. Mas assim, no geral, as pessoas com albinismo, elas têm uma deficiência visual que se diz, talvez pode-se dizer, moderada, depende da classificação, depende do país, como é tratado isso, né? Ela pode estar como severa, pode estar como moderada, que assim, ou ela está entre 15%, ou 20%, ou 25%, e tem tipos de pessoas com albinismo que apresentam até 30% da acuidade visual. Então, assim, varia bastante de tipo para tipo. E assim, bom, a visão das cores, ela é totalmente, bom, na maioria das vezes, ela é normal, assim. Dentro de todas as pessoas que eu conheço, não conheço ninguém que tenha uma dificuldade na percepção de cores, mas assim, segundo a literatura, na maioria das vezes é normal. Bem, e aí existem os problemas de refração, assim, problemas que podem acontecer tanto em pessoas com albinismo como em pessoas não albinas. E aí são problemas mais conhecidos entre vocês. Um deles é o astigmatismo. Bom, o astigmatismo, por que ele acontece? Ele tem a ver com problemas na esfericidade da córnea, ou seja, a córnea ela acaba sendo formada de um formato irregular, e aí esse formato irregular causa o astigmatismo. Explicando um pouco para vocês, né? Durante o dia a gente não percebe talvez muito o astigmatismo influenciando, mas à noite sim. Por exemplo, tem a luz em um poste e você vê essa luz soltando raios, assim, sabe, tipo uma estrela brilhando, assim, você vê os raios brilhando, assim, isso é uma das coisas que o astigmatismo causa, ou seja, e muita gente acredita que à noite as pessoas com albinismo enxerguem melhor e, na verdade, por conta do astigmatismo, esses raios, né, que a gente enxerga em luz, né, em lugares que tem pontos de luz, farol de carro, por exemplo, o semáforo, enfim, esses raios, eles são incômodos, né, é uma coisa realmente incômoda. Bom, outros problemas de refração que podem acontecer é a hipermetropia ou a miopia. Eu, Andresa, tenho hipermetropia. O que seria a hipermetropia? Ela na verdade, é quando a pessoa ela tem um globo ocular que, vamos dizer, entre aspas, mais curto, mais curto, e isso faz com que a focalização da imagem ela seja atrás da retina. Mas assim, não queira ficar entendendo isso, né? Na verdade, de uma forma grosseira e mais bem compreensível, as pessoas com hipermetropia, elas têm dificuldade de enxergar, de ver um objeto de uma forma nítida, de perto. Elas têm dificuldade de enxergar nitidamente de perto. Por exemplo, se eu aproximo alguma coisa muito perto de mim, eu vou ver esse objeto embaçado. Enfim, essa é uma característica da hipermetropia.
Mas, veja bem, isso não significa que a gente enxerga bem de longe, porque dentro da com todas essas alterações, né, que a falta de pigmentação traz no olho, e a ausência da fóbia, né, que provoca essa baixa acuidade visual, isso faz com que a gente não enxergue bem de longe, a nossa percepção ela fica prejudicada, seja de profundidade, seja de detalhes, e seja ler letras pequenas a uma grande distância. Então, assim, o óculos, ele ajuda, né? Ele ameniza a hipermetropia. Eu consigo ler de perto sem estar embaçado. Mas sem os óculos fica bem complicado para ler uma coisa que eu já preciso ler de perto por natureza. Tem a miopia, né? E a miopia, na verdade, ela é caracterizada por quando o globo ocular ele fica mais gordinho, assim, ele é mais longo. E aí faz com que a focalização da imagem seja à frente da retina. E aí esse indivíduo, na verdade, ele tem dificuldade de enxergar objetos de uma forma nítida, objetos que estão distantes. É muito comum a gente ver, né? Vocês veem pessoas, a população em geral, não fala assim, eu tenho dificuldade, eu não posso sair na rua sem óculos. Isso é muito natural de uma pessoa que é míope, eu não consigo fazer nada sem óculos, porque ele tem dificuldade de enxergar de longe, e o óculos traz essa nitidez. Mas veja bem, não significa que nós, pessoas com albinismo, por conta da deficiência visual, não significa que a gente vai enxergar de longe. Isso não vai acontecer. O óculos ele vai amenizar, mas não vai solucionar. Mas de fato ele traz esse conforto. Só que tem uma coisa que é muito engraçada, que eu já vi, né? Muitas pessoas com albinismo, quando elas vão ler uma coisa de perto, elas tiram os óculos para ler. Por quê? Porque é o que eu disse, né? A pessoa com miopia, ela enxerga nitidamente de perto. O problema dela não é ler de perto, o problema dela quer dizer, não é enxergar nitidamente de perto, é enxergar nitidamente de longe, que é diferente do nosso. Como eu não enxergo nitidamente de perto, eu preciso do óculos para ler de perto. E o míope não, ele chega a tirar o óculos para ler uma letra que para mim seria muito pequena, para ler isso de perto. Eu já vi isso em pessoas com albinismo. Mas para ver nítido de longe, essas pessoas necessitam colocar o óculos, mas tem a deficiência visual tanto na miopia, na hipermetropia, que ela não permite que exista uma plena correção. Então, essa dificuldade de enxergar de longe, ela realmente vai acompanhar. E assim, eventualmente, porque nem todas as pessoas com albinismo apresentam, é o estrabismo. O que seria esse tal de estrabismo, né? O estrabismo, ele afeta o paralelismo entre os olhos. Por exemplo, olho para lá, olho para cá, para lá, para cá, para cima, para baixo. Só que o que acontece? No estrabismo, não existe essa visão binocular, né? Um olho pode ir para esquerda, para a direita, outro olho ou o olho vai para a esquerda, ou o olho vai para dentro, ou vai para fora, enfim, assim, a menina do olho, né? Ou seja, não é paralelo como o olho de uma pessoa que não tem estrabismo. É assim, na criança, né, ele acaba, uma das consequências, né, do estrabismo ele impede o desenvolvimento normal da visão estereoscópica. Não pensa muito nessa palavra. Ela significa que essa pessoa ela não tem uma noção de profundidade espacial ou uma visão em 3D. Bom, sim, o que quer dizer nessa coisa de profundidade espacial? Por exemplo, isso às vezes acontece comigo, que você vai descer uma escada, né? E você não sabe exatamente
o fim do degrau, ou você está jogando vôlei, a bola está vindo, você não sabe exatamente se ela. A gente tem essa dificuldade de mensurar, né, a profundidade dessa bola, né? Eu posso achar que a bola vai vir na direção da minha mão quando ela vem, na verdade, para frente. A gente não tem essa percepção e mesmo você vai descer um degrau, você não consegue perceber a profundidade desse degrau. É meio complexo, né, assim, de explicar, mas é mais ou menos por aí. E, bom, enfim, essas anomalias do olho, né, junto com o defeito do cruzamento dos nervos ópticos, que eu já expliquei lá atrás, né, ele faz surgir uma coisa que chama o nistagmo, que também muitas pessoas já devem ter escutado, e muitas vezes é um nistagmo congênito. O que significa congênito? É quando a pessoa ela nasce com o nistagmo. O que seria o nistagmo? Esse é fácil de eu mostrar, né? É o movimento involuntário e repetido dos olhos para sempre, ele vai se movimentar para sempre, todo sempre. Talvez pare na hora de dormir, né? Que a gente fecha os olhos. E geralmente é na horizontal, mas a literatura diz que pode ter casos na vertical, mas geralmente é na horizontal, mas ele se movimenta assim. Mas assim, o nistagmo também pode aparecer depois do nascimento, ou seja, a pessoa ela nasce sem nistagmo e depois o nistagmo pode aparecer. Eu posso exemplificar o nistagmo, olha o meu olho aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Ele provavelmente está se mexendo desvirtinosamente. E é assim, porque ele fica fugindo da luz, fugindo, eternamente. E não para nunca mais. Mas, enfim, já, já aprendi a conviver com o nistagmo aqui. Bem, a transluminação, olha o nosso nome espiritual aí de novo. Ela, além de prejudicar essa formação da imagem no fundo do olho, né? Ela nos deixa com uma elevada sensibilidade à luz, que a literatura, né, a ciência chama de fotofobia. Fobia está relacionada a medo, mas não é medo, né? Na verdade, é uma sensibilidade. Por exemplo, se eu olhar para a claridade, é difícil abrir os olhos, porque o nosso olho ele é realmente muito sensível, é por conta da falta dessa pigmentação. A pouca pigmentação deixa os nossos olhos com mais sensibilidade à luz, sabe? Você vai sair na rua ou você tem que pôr um boné para quebrar a claridade, um óculos escuro, mesmo ambientes que tem uma iluminação muito forte, um chapéu, um óculos escuro, uma lente mais escura ameniza. Mas assim, não entenda a fotofobia como medo da luz, mas sim como sensibilidade à luz. E bem, eu falei da visão tridimensional reduzida ou inexistente. O nistagmo congênito, ele causa isso, né? Como eu já disse antes também. Por exemplo, se a gente vai nesses cinemas 3D, ou que você vai colocar um óculos 3D, por exemplo, a gente não consegue ter essa percepção tridimensional, porque para você enxergar existe a necessidade do foco, e o fato do nosso olho tremer toda hora, ficar dançando, né, impede, você tem essa dificuldade de ter foco, né, e isso também prejudica a questão de equilíbrio, você vai ficar às vezes em um pé só. É difícil é uma coisa que você tem que treinar muito para apurar, porque o equilíbrio depende do foco, a visão 3D também depende do foco, só que nós temos essa dificuldade, porque o olho simplesmente não para, às vezes acalma, às vezes está mais devagar, às vezes está mais rápido, é involuntário, como a própria definição diz. Bom, enfim, eu já falei lá atrás, mas vou citar aqui de novo, que é
percepção de detalhes, né? Isso por conta da ausência ou insuficiência da fóvea, que é aquela nossa depressão, a lombada para baixo. Como que eu posso dizer? Se você vê uma mosca voando, a gente vê um pontinho preto, assim, se deslocando. Por exemplo, eu não consigo ver que tem pata, não consigo ver se é uma abelha que preta e amarela. A gente não consegue, tipo, perceber esses detalhes dessa coisa. Eu costumo brincar que a gente enxerga as pessoas, parece todo mundo é global, né? Assim, porque você assiste aquelas novelas de televisão onde todo mundo tem aquela pele perfeita, sabe? Sem nada. Enfim, e a gente parece que tem essa sensação, a gente não enxerga pequenos detalhes, né? Assim, coisas muito pequenas e às vezes numa conversa, mesmo que é perto, mas não é. Para enxergar às vezes a cor do olho, a gente precisa estar muito perto da pessoa, né? Muito próximo. E às vezes você não consegue perceber a cor desse olho, sabe? Assim, então, assim, detalhes mesmo, essa percepção de detalhes. E também, bom, enfim, essa dificuldade da deficiência visual, né? Que é, você olha para um quadro, uma lousa numa escola, onde tem as letras lá, independente de você sentar na primeira carteira, você não consegue, porque a letra, né, a escrita é cheia de detalhes, né? Então, assim, a gente não consegue, nós não conseguimos assimilar esses detalhes, justamente por causa da ausência ou insuficiência dessa fóbia, né? Então, por isso que existe a deficiência visual, né? Independente de ter miopia ou hipermetropia, de estar de óculos, né? A ausência da fóbia não deixa a gente perceber esses detalhes. Então, assim, por mais que você sente na primeira carteira, do meio, na segunda, na terceira, você vai ter dificuldade de enxergar o quadro. Então, por conta dessa ausência da fóbia, que não tem como consertar isso, não existe procedimento cirúrgico. E, bom, enfim, como eu falei no vídeo anterior, da mesma forma para o albinismo no geral existem estudos, né? Existe uma longa discussão e a ciência ainda estuda muito isso, né? A medicina, acerca desses raros casos de pessoas com albinismo que, devido a essa formação parcial ou total da fóbia, né? Essa depressão total ou parcial, essas pessoas não apresentam deficiência visual, porque assim, antigamente, qual que era o conceito? O albinismo, o conceito de albinismo estava muito atrelado à questão visual. Todo mundo que tem problemas visuais são pessoas albinas. Só que começaram a aparecer pessoas que necessariamente não tinham problemas visuais. Por quê? Porque elas tinham ou essa fóbia parcialmente formada ou totalmente formada. Mas elas eram albinas, tinham uma pele de uma pessoa albina, tem a pele de uma pessoa albina. Então, assim, são inquietações, coisas que a ciência ainda está a estudar, assim, são respostas que possivelmente num futuro muito breve, né, assim, a gente possa ter acesso a essas respostas. Bom, eu fico por aqui, agradeço o tempo de vocês, gratíssima pelo tempo e se inscrevam, acompanhem as novidades clicando no sino e mandem suas questões, suas perguntas, suas inquietações, para que a gente traga aqui, possa falar de uma forma mais simples. Um grande abraço e até o próximo vídeo.